Eu engravidei de um homem casado. Eu só não imaginava o que iria acontecer por eu ter tomado uma decisão tão errada assim na minha vida. Desde o início eu já sabia que ele era casado, eu só não sabia o tamanho da mentira que ele carregava nas costas. Desde quando a gente se conheceu, eu nunca fui uma mulher iludida. Eu sempre fui muito consciente do que eu estava fazendo, só que com o tempo eu só fui me enganando. Porque quando ele apareceu na minha vida, eu estava cansada emocionalmente, porque eu estava sozinha, frustrada, e eu estava muito decepcionada com o meu antigo relacionamento. E ele foi honesto comigo logo de cara. Ele já me disse que ele era casado, mas que ele estava infeliz. Disse que o casamento dele já tinha acabado há anos, que os dois dormiam em quartos separados, que eles só estavam juntos por conveniência. Então eu disse pra ele que eu não queria problema nenhum pra mim, e ele também disse que ele não queria machucar ninguém. Mas mesmo sabendo que o que a gente estava fazendo errado, a gente continuou mesmo assim. E aí no começo era tudo muito tranquilo, sem cobranças. Mas aí, com o tempo, a gente foi criando uma intimidade, eu fui criando uma ilusão. E aí, os meses foram passando. E aí, ele começou a ficar mais próximo de mim, começou a me procurar todos os dias, sempre me mandando uma mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, me ligava, a gente ficava horas conversando no telefone. Fazíamos vários planos que por sinal que nunca se concretizavam, né? Porque ele sempre me dizia que estava se organizando para sair de casa, mas sempre faltava alguma coisa e eu ia ali, ficando, mesmo sabendo aonde que eu estava me metendo. E aí depois de quase um ano nesse lance com ele, o meu corpo começou a mudar. E é claro que no início eu ignorei. E aí eu fiquei tentando fingir que era estresse, até que começaram os enjoos, depois veio os sonos fora de hora, depois o cheiro do café que ficava me embrulhando o estômago. E foi aí que eu resolvi comprar o teste na farmácia. Comprei, fiz sem contar nada pra ninguém, fiz sozinha no banheiro da minha casa, com meu coração super disparado. E aí deu positivo. Naquele momento eu sentei no chão, eu não senti nem um pingo assim de alegria. Eu senti medo, muito medo, porque ali não tinha mais como eu fingir que era só um caso. E aí quando eu contei pra ele, a reação dele foi assim muito estranha, porque ele não esboçou nenhuma reação, ele não gritou, ele não comemorou, ele não me abraçou. Ele ficou mudo, ficou paralisado ali me olhando. Depois ele me disse que ele precisava de um tempo, que aquilo era sério demais, que ele iria assumir a criança, mas do jeito certo. Só que o jeito certo nunca chegava. E eu estava ali grávida e ele casado. E eu ali vivendo escondida. Até que em um dia, uma tarde comum, meu celular tocou. Eu olhei na tela, era um número desconhecido. Eu recusei, porque eu não gosto de atender ligações desconhecidas. Mas esse número ficou insistindo até que eu atendi. Era uma mulher e ela falou assim: oi, eu falo com a fulana de tal? Eu falei sim, sim. Ela se apresentou. Eu sou a esposa de fulano. Na hora, o meu corpo todo gelou. E ela não parecia que estava nervosa, não parecia que estava descontrolada. Ela falava com uma tranquilidade, como se ela já tivesse pensado muito antes de me ligar. E aí ela começou a me contar que tinha encontrado várias conversas nossas no celular dele, que viu lá o meu número salvo, e que ela já desconfiava de nós dois havia meses. E aí ela pediu para poder me encontrar. E eu confesso que eu fiquei com muito medo, né? Porque eu fiquei pensando, eu falei assim, eu vou me encontrar com essa mulher, ela vai me humilhar, ela vai me xingar, ela vai me fazer ameaças. Mas, mesmo assim, eu resolvi ir a esse encontro para ver o que ela queria comigo. E quando eu cheguei lá, no local, ela estava lá sentada assim, calma demais. E aí eu cheguei, eu sentei, ela respirou fundo e me disse algo que me desmontou. E aí ela começou a me contar, sem rodeios, que o marido dela não valia nada, que no começo do casamento deles, eles eram um casal maravilhoso, porque eles tinham planos, eles tinham cumplicidade, eles tinham muitos sonhos juntos. Mas que com o passar dos anos, ele mudou. Ele começou a trair ela e foram várias traições. E ela ainda me contou que não fazia muito tempo e que antes dele se envolver comigo, ele já tinha se envolvido com uma outra mulher. E essa mulher também tinha ficado grávida dele, só que ele pagou para essa mulher não dar continuidade ali com aquela gestação. Ela disse que ele nunca quis ter filho, mas que ele também não tomava as devidas precauções, que tudo para ele era resolvido
com dinheiro. Porque quando ela se casou com ele, ele já tinha um patrimônio muito grande. E juntos, ao longo dos anos, fizeram esse patrimônio crescer ainda mais. Então, eles conquistaram junto empresas, imóveis, muito dinheiro mesmo. E ela, desde que quando casou com ele, ela sempre sonhou em ser mãe. Mas depois de tudo que o casamento dela virou, depois de muitas traições, mentiras, humilhações, a vontade de ter um filho com ele morreu completamente. Ela ainda disse que ela só ficava naquele casamento por conta do dinheiro. E aí eu perguntei pra ela por que ela estava fazendo tudo aquilo para poder me ajudar. E aí ela me respondeu que não era por mim, que não era sobre mim, que era sobre ela, sobre o casamento dela. E aí depois dessa conversa com ela, eu fui procurar ele, conversei com ele sobre tudo que eu tinha conversado com a esposa dele. E aí ele falou que ele não ia assumir mesmo essa criança. Ele falou, não vou dividir os meus negócios, o meu dinheiro e a minha vida. E aí foi aonde que ele me ofereceu dinheiro para eu assumir da vida dele com a criança que eu estava carregando ali na barriga. E é claro que no começo eu hesitei, eu neguei, eu falei que não, que ele tinha que sim reconhecer a paternidade da criança. E aí ele começou a me fazer ameaças. E aí por medo eu acabei aceitando. E até mesmo porque eu percebi que ali não existia amor, ali não tinha proteção, ali não tinha futuro, ali não tinha nada. Só tinha poder. Mas um dia, quando meu filho tiver maturidade para poder entender, compreender e digerir tudo isso, eu vou contar tudo para ele. Eu vou contar quem foi o pai dele, vou contar as escolhas que foram feitas e principalmente eu vou deixar bem claro que nada disso tem a ver com quem ele é. E se um dia ele quiser conhecer o pai, se quiser correr atrás dos direitos dele, quiser respostas, justiça ou distância, eu vou apoiar o meu filho, porque isso é um direito dele que ninguém pode tirar.